Senhor Jesus, amém. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Podemos estar aqui na tua presença, junto com os irmãos, junto com tantas igrejas em toda a terra, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Tu sabes que nós, de nós mesmos, não temos nada para falar, mas pela tua misericórdia estamos nessa videira verdadeira, somos ramos dessa videira e temos a tua seiva divina fluindo dentro de nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esse momento tão especial das igrejas. Que o Senhor possa estar conosco nessa noite, ungindo o nosso falar, ungindo o coração daqueles que vão ouvir a tua palavra. Que a tua palavra caia numa boa terra, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós chegamos então na mensagem 3 dessa comunhão das igrejas, cujo título é Ser e Fazer Discípulos, o caminho para o avanço. Nós queremos saudar os amados que estão nos vendo na internet e queremos ter aprendendo com Bauru, queremos ter uma saudação coletiva, amém? Amém? Vamos ficar de pé e dar um amém. Jesus é o Senhor para os irmãos, amém? Amém! Jesus é o Senhor! De novo! Amém! Jesus é o Senhor! Aleluia! Estamos muito alegres nessa noite, nessa terceira noite de palavra. Nós tivemos no sábado à noite a palavra do nosso irmão Solomon Mar, nos trazendo uma mensagem importantíssima e fundamental. Nós não poderemos fazer nada, não conseguiremos fazer nada para Deus se não formos terminados na cruz e se não formos cheios da vida de Jesus em ressurreição. Creio que essa palavra é fundamental, essencial, vital para todos nós. Somos carnais, somos naturais, temos nosso ego, temos nossa vida natural. Tudo isso é um fato que já foi encerrado na cruz, amém? Nós precisamos apenas tomar isso pela fé e afirmar: nosso velho homem já foi crucificado com ele na cruz, amém? E o nosso novo homem agora está levando adiante o encargo de Deus na sua criação. Portanto, importantíssimo essa primeira palavra do sábado à noite. Ontem à noite, nosso irmão Flávio continuou falando: "Sê tu uma bênção". Depois que nós passamos pela morte de Cristo e nos levantamos em ressurreição, nós somos uma nova criatura, uma nova criação, e nós devemos ser uma bênção. Uma bênção para todos. Assim como Abraão foi chamado por Deus e atendeu ao seu chamado, nós também fomos chamados por Deus. Nós somos os seus chamados na era do Novo Testamento, e o comissionamento de Deus para nós é que nós sejamos uma bênção para todas as famílias da terra. Louvado seja o Senhor. Essas 4 mensagens, elas não saíram da cabeça de uma só pessoa. Quando nós fomos ter comunhão, cada um propôs o seu encargo. O Salomão tem o encargo dele, Flávio tem o encargo dele, eu tinha o meu encargo. O irmão Miguel Mar vai falar amanhã de manhã o seu encargo. Mas, meus amados, pela soberania de Deus, essa mensagem é uma só, amém? É o Espírito de Deus que está conduzindo todas as coisas, e nós temos aqui uma linha muito rica. Tudo começa com a cruz. A cruz nos leva a ser pessoas chamadas, abençoadas, com toda sorte de bênção espiritual, e fomos chamados para abençoar.
Agora, irmãos, de uma maneira prática, como nós vamos abençoar as pessoas. Esse é meu encargo nessa noite. Ser e fazer discípulos. As duas mensagens anteriores serviram de base. Hoje nós teremos uma mensagem mais prática, uma mensagem mais operacional, vamos dizer assim. O que nós devemos fazer para cumprir o comando que veio do Senhor Jesus, o mandado que veio do Senhor Jesus, a missão que Ele deixou para nós. Então, primeiro, precisamos da cruz, sem dúvida nenhuma, para nascermos de novo, encerrando uma velha história e começando uma nova história. E aí, a partir daí, nós podemos ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então, de maneira prática, nós vamos falar hoje, trabalhar um pouco, eu vou ler muitos versículos, mas a espinha dorsal da nossa comunhão hoje à noite é Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus capítulo 28, 18 a 20. Senhor Jesus. Aqui Jesus estava se despedindo da terra. Vocês sabem disso? Jesus aqui estava próximo à sua ascensão, à sua despedida dessa terra, para assumir o seu lugar lá junto ao Pai e receber toda a autoridade nos céus e na terra. E nesse momento tão importante, irmãos, em que o Senhor Jesus vai deixar a terra e subir aos céus, há necessidade de uma palavra final. Geralmente um livro termina, as últimas palavras de um livro, elas enfatizam o encargo daquele livro. Então nós precisamos ver que essas palavras em Mateus 28 são o resumo desse livro de Mateus, que fala do reino de Deus, que fala da vinda do Senhor como um rei. E agora, esse rei vai ser entronizado nos céus. Então ele tem uma palavra de despedida para os seus na terra, que talvez estivessem chorosos, que não quisessem que ele fosse, mas ele tinha que ir. Ele tinha que ir. E ele fala então para eles, toda autoridade, versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, eu vou ler sempre na versão Nova Almeida atualizada. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim. Meus amados, que palavra de despedida. Então o livro de Mateus termina com Emanuel, Deus conosco. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vão e façam discípulos a todas as nações. O livro de Mateus começa com a genealogia de Jesus, e nessa genealogia existem mulheres que normalmente não apareciam em genealogias na Bíblia, mas além de serem mulheres, elas eram, a maioria delas, de outras nações. Uma era moabita, outras duas eram cananitas, e a mulher de Urias era hitita, um pouco misturada com outras nações. No capítulo 1 de Mateus está bem claro que o Senhor Jesus veio para todas as nações. E nós devemos dar graças a Deus que nós estamos aqui hoje como uma nação estrangeira e nós estamos debaixo dessa bênção. Nós somos uma dessas nações que receberam a bênção do Senhor Jesus. E em todo o livro de Mateus, nós não temos tempo para ver isso, há revelações e mais revelações de que Jesus veio para todas as nações.
Jesus veio para os gentios, e aqui ele diz para a gente ir a todas as nações. Claro, nem todos nós poderemos viajar e ir a todas as nações, mas existem várias maneiras da gente ir a todas as nações. Alguns vão presencialmente. Nós temos levantado as ofertas aqui do sócio do Evangelho. Quando você oferta, você está cumprindo esse mandamento do Senhor de ir a todas as nações, porque você está ofertando para manter os irmãos, né? Alguns aqui no Brasil, outros no exterior, especialmente a necessidade que nós temos hoje na África. Então, nós estamos sendo enviados a todas as nações. Mas começando aqui sobre a questão do versículo 19, do versículo 18, Jesus aproximou-se dizendo-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Isso mostra que Cristo é o Rei. Amém? Amém? Esse Senhor que está abrindo a boca para dar uma ordem, é um Rei. E ordem de Rei deve ser cumprida. Amém? Ordem de Rei deve ser obedecida. Senhor Jesus. E o que esse Rei quer fazer de nós é que nós sejamos discípulos do seu reino. Ele é o Rei e nós, discípulos do seu reino. Por isso ele mandou: façam discípulos de todas as nações. Então, o que é, um discípulo? Então, eu tenho aqui uma definição de um irmão chamado Tony Evans, que diz o seguinte: alguém que participa do processo de desenvolvimento espiritual, de aprender, preste bem atenção a essa palavra, de aprender progressivamente a viver sob o senhorio de Cristo. Cristo não é apenas o nosso Salvador, o Senhor Jesus é o nosso Senhor. A pergunta primeira que eu faço nessa noite: você vive como um cristão apenas? Você vive como um salvo apenas? Você vive nessa terra apenas como um convertido a Jesus? Ou você é um discípulo de Jesus? Nessa noite, irmãos, nós queremos, esse é o meu encargo muito forte, e eu espero que pelo menos nós aqui da Igreja em Fortaleza possamos redefinir, aprender, ver que há uma diferença muito grande entre ser um cristão, um salvo, um convertido e ser um discípulo de Jesus. Nós vamos ver ao longo da mensagem o que é ser um discípulo. Então, voltando aqui, é alguém que aprende sempre. Discípulo é um aprendiz. A palavra grega significa exatamente isso. Jesus muitas vezes foi chamado de mestre. E o mestre tinha os seus discípulos. O discípulo sempre aprende com o mestre. O Senhor Jesus não tem mestre. Ele é o mestre, nós somos seus discípulos, e Ele está nos mandando. Eu não vou nem falar a palavra convidando. Vocês precisam estar bem claros que esse é um mandamento de Rei. Ele está nos mandando, vão. Ele não disse aqui: se vocês quiserem, se vocês puderem me ajudar. Ele não falou nada disso. Nós somos seus discípulos, estamos aprendendo com Ele, e Ele quer que nós vamos às nações e façamos discípulos que obedecem ao Rei. Vocês estão percebendo que isso não é tão simples como ser um cristão, como ser um convertido, um salvo, um regenerado. Muitas vezes nós temos lido a palavra de Deus e isso tem funcionado como um sinônimo. Essa palavra discípulo aqui não é sinônimo de cristão. Essa palavra significa: eu estou debaixo do comando de um mestre.
e o que o meu mestre mandar fazer, eu faço. Eu tenho que fazer. Vocês veem que não é fácil essa palavra de hoje, né? Não está começando fácil. Só para vocês terem uma ideia de como isso é importante, você discernir o que é ser um discípulo. No Novo Testamento, a palavra cristão só aparece 3 vezes. A palavra salvo, assim, nesse sentido, parece que só aparece uma vez. E a palavra discípulo aparece 258 vezes. Meus amados irmãos, a estatística na palavra de Deus é importante. Quando Jesus fala, em verdade vos digo, ele está falando 2 vezes a mesma coisa. Os pregadores, os teólogos já disseram, é porque isso aí é importante, sim ou não? Sim. Então, se o Novo Testamento tem 258 vezes a palavra discípulo, nós temos que prestar atenção a isso, irmãos. Sim. Não podemos levar a vida simplesmente como um salvo, um cristão, às vezes um cristão, desculpa a expressão da palavra fajuta, um cristão meia boca, um cristão que não reproduz, um cristão que não frutifica. Sinto muito, você não está debaixo do senhorio de Cristo. Ó Senhor Jesus, Ele nos deu um mandamento, essa é uma ordem de um rei, e a ordem de um rei deve ser obedecida. Um discípulo crê no que Cristo diz e faz tudo o que Cristo manda. Vou repetir. Um discípulo crê. Primeira coisa, tem que exercitar a sua fé. Um discípulo crê no que o mestre diz e faz tudo o que ele manda. E sabe o que é que ele faz? Nesse trecho aqui, ele nos incumbe uma missão. Missão tem que ser realizada. Quem é militar sabe disso. O militar não pode receber uma missão e dar desculpas de que não, eu não posso, eu estou gripado, eu vou enterrar meu pai, eu vou enterrar minha mãe. Não tem isso. Missão é missão. Um militar que não cumpre a sua missão, ele é jogado fora do exército. Vocês estão entendendo? Aqui isso é chamado de a grande comissão. Já ouviram falar muito nisso, né? Comissão é uma palavra que dentro dela existe a palavra missão. Então o que nós devemos fazer nessa terra é cumprir uma missão. A ideia de Jesus é que vivêssemos em visão. A sua vida deve depender da direção do Senhor. Paulo, ele recebeu essa missão em Atos 20, 24. Está escrito o seguinte: mas minha vida não vale coisa alguma para mim. A nova versão transformadora. Não sei se os irmãos estão colocando aí. A nova versão transformadora diz, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. 2 pontos, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Paulo foi alguém que recebeu a missão, e imediatamente ele saiu para cumprir a sua missão. Muito bem. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos então redefinir a nossa identidade do Novo Testamento. Eu já falei isso, já me adiantei um pouco. Eu não devo ser apenas um cristão, um salvo, um convertido, um regenerado, seja lá o que for, um crente, um evangélico. Essas palavras não fazem muito sentido se você não for um discípulo, um aprendiz. Muito bem. A questão de ser discípulo é tudo que nós precisamos para a nossa caminhada de fé. Se a sua fé não cresce, se a sua fé é fraca, é porque você não é um discípulo. A nossa vida cristã se resume exatamente nisso.
ser um discípulo de Jesus e fazer discípulos. Isso tem tudo a ver com a nossa caminhada de fé. E esse discípulo é alguém que segue o Senhor Jesus. Amém? Então, isso está ligado, por isso que eu falei que a mensagem 1 é muito importante. Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um discípulo é alguém que segue. E alguém que segue é fundamental tomar primeiramente a cruz. Amém? E é dia a dia. Louvado seja o Senhor. Esse discípulo, ele tem essa prioridade como Paulo tinha. Eu não presto atenção em nada na minha vida para mim. A minha prioridade é a missão. Um discípulo de Jesus não tem sua agenda. Às vezes a gente, distribui algumas tarefas. Ah, meu irmão, deixa eu ver aqui na minha agenda. Ah, você tem uma agenda, é? Muito bem. Não está apto para ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não tem agenda. A agenda do discípulo de Jesus é a agenda de Jesus. Você conhece a agenda de Jesus? Jesus é o nosso mestre. Ele tem a sua agenda e nós devemos seguir a sua agenda. Um discípulo é alguém que tem coragem de perder por causa de Jesus. Lucas 9:24 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Você não pode ter sua agenda. Você tem que jogar fora a sua agenda. Parece que eu estou falando uma coisa estranha, né? Irmão, como é que nós vamos viver então sem a nossa agenda? Ah, tá. Então faça com que a sua agenda se encaixe na agenda de Jesus. Amém? Você não precisa ir para a África, você não precisa ir para o interior do Ceará, você não precisa ir para lugar nenhum. Você trabalha na Secretaria das Finanças, seja um discípulo lá na Secretaria das Finanças. Então, quando você cumpre a sua agenda de sair de manhã, pegar o carro e ir para a Secretaria das Finanças, você está cumprindo a sua agenda dentro da agenda de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Muito bem. Um discípulo tem coragem. Não é para todo mundo não, irmão, ser discípulo, tá? Ser discípulo é para quem tem coragem. No mundo, a ideia é ganhar. É a maior ambição que você possa ter para ganhar o que você puder. Mas ser um discípulo de Jesus é aprender a perder, abrir mão de lucros, dizer não e refazer sua agenda. Hoje à noite, quando você chegar em casa, vá orar para o Senhor refazer a sua agenda. Um discípulo, ele valoriza. Tudo que eu estou falando aqui é quem deve ser um discípulo. O que é ser um discípulo, o que ele faz, tá? Ele valoriza a sua vida espiritual. Isso está em Lucas 9:25, onde ele diz, continuando lá do 24, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Então, a prioridade dele é a agenda espiritual, é a sua vida espiritual. A sua vida espiritual é mais importante, ele deixa de ganhar o mundo inteiro. E ele faz dos momentos com Jesus o centro da sua vida. Amém? Ele faz dos momentos com Jesus o centro da sua vida. Muito bem. Agora, o que um discípulo prega? Nós vimos até aqui o que é ser um discípulo, tá? Agora, nós vamos ver o que é que um discípulo prega. Hoje em dia tem muitos tipos de pregações, e até mesmo eu quero voltar um pouquinho atrás aqui. Quando nós somos discípulos do reino, é que nós devemos pregar o evangelho do reino.
E nós vamos ver aqui o que é o Evangelho do Reino. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é o Evangelho do Reino. Então, tem muitos por aí fazendo muitas coisas, dizendo que é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é falar sobre um rei. O discípulo mais evidente, mais em evidência no início da vida da igreja foi Pedro. Vocês lembram? Ele se levantou em Atos 2, fez uma pregação depois que eles foram cheios do Espírito Santo e houve sinais ali, coisas estranhas, fogo, línguas de fogo, línguas estrangeiras. Eles falavam a linguagem deles, os de outras nações ouviam na sua própria língua. Isso não é língua estranha, isso não é um dom pentecostal. Isso que aconteceu em Atos 2 não é um dom pentecostal, como muitos falam por aí. Eles ouviam os discípulos falar no seu próprio idioma, no seu próprio dialeto. E isso foi um milagre de Deus para chamar a atenção do mundo. Olha, o rei chegou, o rei está aqui e esses aqui são meus discípulos. Então esse discípulo mais evidente era Pedro. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns versículos em Atos 2, que tipo de pregação Pedro fez. Atos 2, versículo 23. Atos 2, versículo 23, ele diz assim: a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi tal tinha profetizado isso aí. Então, de cara, o que Pedro pregou foi a morte e a ressurreição do Senhor. Pedro pregava Cristo, o Cristo crucificado. Vocês viram na primeira mensagem eu falado isso. A mensagem de Paulo era o Cristo crucificado. E no versículo 24, eu já li, no 33, nós temos o seguinte: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Exaltado. Vocês entendem? Pedro pregou a morte, a ressurreição e a entronização de Cristo. Esse era o cerne, era a essência da pregação de Pedro. Um discípulo prega Cristo. Amém. E mais nada. Amém. Nós não precisamos pregar nada além do que a morte, a ressurreição e a entronização do Senhor Jesus. Não é maravilhoso isso aí? Louvado seja o Senhor. E os discípulos, que foi que eles pregaram? Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Pedro pregava Cristo, os discípulos pregavam Cristo, e o apóstolo Paulo pregava Cristo. Vamos para o capítulo 28 de Atos. Nós estamos percorrendo, então, esse assunto no livro de Atos. Capítulo 28. Os teólogos falam que Atos não tem fim, Atos não tem conclusão, e que nós somos a continuação do livro de Atos. Ora, se nós somos a continuação do livro de Atos, nós temos que continuar a partir do versículo 31. Atos 28, do versículo 31. Do 30. Durante 2 anos, Paulo estava preso em Roma, na sua última fase lá da sua vida. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa. Presta atenção aqui, essa palavra casa, que se houver tempo nessa mensagem, eu vou tocar nesse assunto dos pequenos grupos. Se não houver, aí vai ser outra mensagem. Aí seja o que Deus quiser. Amém? Mas preste atenção que aqui Paulo estava na sua casa porque ele estava numa prisão domiciliar. Ele não podia sair de casa, mas ele não deixou de ser o quê? Um discípulo. O cara preso,
ainda assim era um discípulo, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Vocês acham que esses todos iam todos juntos numa hora só? Não. Paulo recebia na sua casa, presta atenção, outro termo importante, 1 a 1. Guardem bem esse termo, tá? 1 a 1. Pregava o quê? O reino de Deus. E com toda ousadia ensinava as coisas referentes a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo servia como discípulo numa casa, preso, numa prisão domiciliar, mas todos que o procuravam lá, ele pregava o reino de Deus. E o reino de Deus são as coisas referentes ao Senhor Jesus. Nós precisamos desmistificar essa questão do evangelho do reino, como sendo uma coisa à parte, como sendo uma exclusividade de um certo grupo cristão, que tem o credenciamento divino para pregar o evangelho do reino. Isso é uma falácia, isso não existe. O evangelho do reino é pregar o Senhor Jesus Cristo e sem impedimento algum. Esse é o último versículo de Atos e nós devemos continuar Atos dessa maneira. Nós devemos receber 1 a 1, ser um discípulo fazendo discípulo 1 a 1. Há uma frase em inglês, não sei se é de um hino, a disciple at a time. Um discípulo por vez. Um discípulo por vez. Nós só vemos pregação em massa em Atos 2, e depois Pedro falou, e mais 2.000 se converteram, e só. No resto do Novo Testamento, você não vê nenhuma ênfase à pregação em massa. Pregação em massa não é o modelo de Jesus. 2/3 do tempo de Jesus, ele ensinou como um mestre os seus discípulos. 1/3 ele ensinou as multidões. Você vai me perguntar, quem fez essa conta foi você? Foi não. Eu gosto de matemática, gosto de planilha e tudo mais, mas não fui eu que fiz essa conta. Alguém, um teólogo aí, deve ser matemático, ele gastou um tempo e chegou a essa conclusão. 2/3 do tempo de Jesus foi ensinando os seus discípulos. Isso é o que nós chamamos do modelo de Jesus. Amém? Paulo, então, pregava esse Cristo crucificado. Então, encerrando essa parte, essa segunda parte, estou falando para vocês, né, o que um discípulo prega. Ele prega o evangelho de Deus, ou o evangelho do reino, e esse evangelho do reino são as coisas referentes ao Senhor Jesus. E qual esfera de ação? Os judeus achavam que era só para eles. É tanto que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas a ordem aqui é muito clara. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então todos nós fomos enviados como testemunhas de Jesus. Isso está em Atos 1:8. Então, irmãos, cuidar da África é a nossa responsabilidade. E eu quero aqui aproveitar para um assunto prático. Nos últimos meses, cerca de 85% dos irmãos da África têm nos procurado para ajuda. E o que nós vamos fazer, irmãos? Fazer discípulos de todas as... É responsabilidade minha e responsabilidade sua cuidar dos irmãos africanos. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, isso é o que um discípulo deve pregar. Amém? Depois que ele prega, então, o versículo seguinte diz, batizando-os para o Deus triuno. Mais uma vez, aqui nós temos a conexão dessa mensagem com a primeira mensagem. Porque o que é batizar? Batizar é ser batizado na morte de Cristo, na cruz de Cristo. Isso está em Romanos 6,
3 e 4 diz: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Vocês estão ignorando isso? Se nós fomos batizados na morte de Cristo. Então, por isso, aquela mensagem número 1 é muito importante. Tudo começa com a morte, com a cruz. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Voltar ao princípio para avançar. Você morre para viver. De uma certa forma, um discípulo de Jesus é um coach matador. Vocês estão entendendo o que eu quero falar, não? Nós somos discípulos matadores. A nossa função é levar as pessoas para o batismo. Vocês estão pensando mal de mim? Não é verdade? Então, por isso que o Senhor Jesus falou: vocês vão, façam discípulos e mate-os. Mate-os no batismo. Levem para o batismo, para dentro do Deus triuno. Morram na cruz de Cristo e ressuscitem para ter uma vida nova. E aqui agora a sua vida é diferente, a sua vida é refrescante, é cheia de alegria, cheia de gozo. E agora ele vai precisar ser o quê? Ser cuidado. Ensinando-os. Agora nós passamos para o próximo ponto. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então a pregação de um discípulo é Jesus Cristo. E o cuidado de um discípulo para com outro é ensinar para ele o que Jesus mandou fazer. Está claro isso aí, irmãos? Você está fazendo isso? Ou você é um simples cristãozinho? Ah, eu sou cristão. Hoje em dia parece que é moda ser cristão. Ser gospel. Tem até espaço na mídia, na grande mídia. Deus trata com o homem um a um. Amém? Esse ensino aqui, que alguns chamam de discipulado, e eu estou sendo cuidadoso em falar essa palavra, porque essa palavra foi distorcida. Alguns grupos usaram essa palavra discipulado como que alguns controlando a vida dos outros. Não é isso que nós estamos falando aqui. Discipulado é você aprender a ser discípulo, porque você nunca se forma nesse curso. Você vai ter sempre que estar ao lado do Senhor aprendendo e ensinando. Aprendendo e ensinando. Então eu continuo fazendo a pergunta de vocês, a vocês. Vocês têm sido discípulos de Jesus ou simples cristãos? O método de Jesus, eu já falei, foi no corpo a corpo. Uma das duas maiores mensagens do Evangelho que estão em João, Jesus falou para uma pessoa. Sim ou não? A mulher samaritana, ele falou que ele tinha água, que ele podia matar a sede dela. E a Nicodemos, o Senhor Jesus disse que ele precisava o quê? Nascer de novo. Essas são duas grandes mensagens no Evangelho de João. Foi dado para uma pessoa de cada vez. Meus amados irmãos, eu rogo a vocês que vocês orem. Nós precisamos desmistificar essa questão de ser discípulo e fazer discípulo. Essa questão de evangelho do reino, esqueçam isso, tá? Evangelho do reino é pregar Jesus como rei. E como rei, ele está nos mandando a ir fazer discípulos. De todas as nações. Batizá-los e ensiná-los. Qual era o método de Paulo? Paulo chegou em Jerusalém e o Tiago disse para ele: Paulo, olha aí quantos milhares e milhares se converteram aqui. Deu certo aquilo lá? Deu certo? Aquela multidão de crentes em Jerusalém? Não deu. Não deu.
Não deu, e Deus acabou com aquela igreja, mandou o general Tito ir lá no ano 70, queimou a cidade, queimou o templo, morreu gente à vontade, porque aquela multidão de cristãos não cumpriu o propósito de Deus. Você quer entrar nesse time? Saia da multidão e vá cuidar de uma pessoa. Amém? Se a gente fizer uma reunião aqui de evangelho, tudo bem. É uma reunião para você trazer todos os seus discípulos que você está ensinando para cá, para eles terem uma visão do todo, onde é que eles estão, o que é o corpo de Cristo, a igreja, isso é outra coisa. Mas pregação do evangelho é responsabilidade minha e responsabilidade sua, em todo o tempo, de acordo com a agenda de Deus. Paulo era tal pessoa. Em Colossos, Colossenses capítulo 1, Paulo falou, está querendo, abriu aqui, versículo 28, portanto, proclamamos a Cristo, proclamamos a quem? A Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Eu acho que essa versão não é a Almeida, né? Que fala perfeita em Cristo. Essa deve ser a versão ou NVI ou a versão NVT, tá? Eu vou ler de novo para vocês, que essa versão está muito boa. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Então, aqui você tem uma meta. A meta é você cuidar de uma pessoa até você apresentá-la madura em Cristo. É assim que o Paulo trabalhava, tá? Isso não só em Colossos, em Éfeso. Em Éfeso, eu vou ter que ler esses versículos para vocês, são muito importantes. Atos 20, 31. Portanto, vigie. Isso ele falando para os presbíteros de Éfeso. Atos 20. Vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Paulo não era pregador de multidões. Paulo não trabalhava no atacado. Paulo trabalhava no varejo. O grande apóstolo Paulo, do qual nós somos devedores. Porque Paulo foi que levou o evangelho para o Ocidente, para a Europa em primeiro lugar, e depois chegou até nós aqui. Ele não pregava para multidões, ele pregava um a um. E foi assim que o evangelho chegou até nós. Foi assim que o evangelho chegou na África, cuidando um a um. Isso aconteceu em Éfeso. E em Roma, nós já lemos para vocês, ele alugou uma casa e recebia a todos que iam lá. E ele pregava o reino de Deus, e ele pregava Jesus. Em Tessalônica, olha só que coisa rica. 1 Tessalonicenses 2,11, e vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos. Você percebe, irmão, que o método de Paulo é o método do cada um? Esse era o método de Jesus, esse era o método de Paulo, e se nós queremos ser a continuação de Atos, irmãos, nós devemos ser tais discípulos, usando o método do cada um. Amém? Dentro do ensinando, então eu acho que vai dar tempo aqui, eu gostaria de enfatizar para vocês a questão dos pequenos grupos multiplicadores, como nós estamos chamando aqui em Fortaleza, os antigos grupos familiares. Nós precisamos valorizar esses grupos. Esse tipo de comunhão é a comunhão mais importante para a edificação da igreja. Não pense que é a reunião do Partido do Pão. Para a edificação, para o discipulado, para ensinar as pessoas o reino de Deus e pregar Jesus, a reunião mais importante da igreja é a reunião de pequeno grupo. Jesus, preste atenção, em Lucas 15 tem 3 parábolas
muito ricas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Na parábola da ovelha, havia 100 ovelhas e uma se perdeu. Jesus deixou as 99 e foi atrás de quem? Vocês estão entendendo como Jesus se preocupa com um? Na parábola da dracma, tinha 10, se perdeu uma. Tudo bem, 10, mais uma, eu tenho que ir atrás. E a mulher foi lá procurar a sua dracma perdida. E na palavra do filho pródigo, o homem só tinha 2 filhos, um se perdeu, mas ele ficou ali todo o tempo esperando aquele filho voltar. Vocês estão entendendo? Senhor Jesus, 100 para 1, ou melhor, 1 para 100, 1 para 10 e 1 para 2. Vamos valorizar o método de Jesus, irmãos? Amém. O Paulo experimentou isso e deu certo. Esse é o modelo que Jesus deixou para nós. Então eu queria falar para vocês agora desse princípio do elemento finito, número 1. O corpo humano é composto de bilhões de células. Sim ou não, universitário? É isso aí, doutora Laine? Acertei. Puxa. É isso? Bilhões? Bilhões de células, tá? Então nós podemos dizer que o corpo, na verdade, é a totalidade das nossas células. Agora, quando você quer cuidar do seu corpo, como é que você cuida do seu corpo? Você se alimenta, tá certo? E essa alimentação vai alimentar as células, ok? Vocês estão me acompanhando? A célula da minha sobrancelha, eu não posso dar de comida para ela aqui, ó. Eu não posso botar feijão aqui no meu olho. Eu não posso botar, nem que seja a melhor picanha argentina, eu não posso colocar no meu olho para alimentar o meu olho. O meu olho é composto de milhares, sei lá, bilhões também de células. Sabe onde eu tenho que fazer isso? Em cada célula. E cada célula é alimentada. E cada célula sendo alimentada, o nosso corpo é alimentado. Vocês estão entendendo o meu raciocínio, não? Então, cuidar do corpo de Cristo é cuidar de uma célula. Esqueçam visão da igreja, visão disso, visão daquilo. Nós pregamos tanto tempo, só deu divisão. Sim ou não? Visão da unidade. Muito bom. Nós precisamos ver o corpo de Cristo. Mas isso não pode ser o objeto da nossa pregação. Vocês estão entendendo? Assim como o meu corpo é uma realidade. Mas é isso que eu estou falando para vocês. Para esse corpo ter uma expressão, há necessidade de cada célula ser cuidada e cada célula ser alimentada. Senão eu não tenho expressão, eu não tenho movimentação, eu não tenho saúde. Não é verdade? Eu queria impressionar vocês com isso, irmãos. Não se preocupem com a multidão. Não se preocupem com os bilhões de habitantes que tem na Terra. Preocupe-se com o seu vizinho. Preocupe-se com a sua mulher, com o seu esposo. Preocupe-se com seus parentes. Com seus amigos de trabalho, os colegas de escola. Se você alimentar uma célula, você vai ter o corpo. O foco, irmãos, tem que ser na célula. Por isso que eu digo para vocês que é de grande valor os grupos familiares, ou como nós estamos falando agora, os pequenos grupos. E tem alguns que chamam isso de células, né? De células. Mas entenda que um pequeno grupo é feito de células menores ainda, que são as pessoas. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês, para a gente entender melhor, tá? Então, a questão da igreja, né? O foco deve ser no membro e não no corpo. Vocês estão entendendo? O foco tem que ser no membro. Se você cuida do membro
que é composto de células, e você cuida das células, você está cuidando do corpo. Assim também é que funciona o corpo de Cristo. O início de tudo isso é o que a gente chama de discipulado. E o fim de tudo isso é a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Vamos para frente. Isso tem o quê? Nós temos base no Novo Testamento com respeito a isso? Claro que temos. Pedro abriu a porta dos gentios, incluindo nós, para o Evangelho, para o reino de Deus, numa reunião de casa. Sim ou não? O Cornélio é o maior modelo disso. Convidou os parentes, os amigos, chamou para a sua casa, chamou o Pedro, que era o que tinha o que ensinar para eles, e falou, ó, todos nós estamos aqui para ouvir Deus falar. Num pequeno grupo. Isso introduziu os gentios no corpo de Cristo. Amém. E esse evangelho chegou até nós. Amém. Numa pequena reunião. A igreja primitiva, como nós lemos aqui, se reunia no templo e de casa em casa. Essa é a ênfase, meus irmãos, do Novo Testamento. Paulo, já mostrei para vocês no 28, 31, reunia na sua casa ensinando o reino de Deus para as pessoas. E em Filipos se converteu uma mulher chamada Lídia, em Atos 16, na cidade de Filipos. Provavelmente a igreja começou na casa de Lídia. E isso aqui é a primeira igreja do mundo gentio, do nosso mundo. É a igreja em Filipos. Não começou numa grande campanha evangelística. Começou encontrando uma mulher que buscava a Deus e que orava lá na margem do rio. Isso não é maravilhoso? E ela convidou Paulo, e foram lá, e começaram provavelmente a vida da igreja na casa de Lídia. Em Éfeso, Paulo disse aos presbíteros, que ensinava a eles publicamente e de casa em casa, Atos 20 e 20. Ainda faz no 31 que ele fala, que eu já li para vocês, que ele admoestava a cada um. Então é cada um, preste atenção, cada um de casa em casa. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, tá? Cada um e de casa em casa. Você faz discípulo individualmente e carrega ele para a pequena reunião. Tá certo? Em resumo isso aí. E em 1 Coríntios 16, 19 fala que havia uma igreja na casa de Áquila e Priscila. 1 Coríntios 16, 19. Para concluir, meus irmãos, eu esqueci de mostrar então para vocês o gráfico que eu vou pedir o meu querido irmão, ainda não é para concluir não. É o gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui como é que funciona, então, toda essa história que eu estou falando, tá? Eu não sei se na internet está dando para focar direitinho aí, mas aqui é o seguinte, o reino de Deus, irmãos, o reino de Deus Deus reina sobre tudo, amém? Universo, o diabo, principados, potestades, Deus reina sobre tudo, tá certo? Agora, ele tem um corpo na terra, que é o corpo de Cristo, que é a igreja universal. Dentro da igreja universal, você tem várias igrejas locais. Igrejas locais aqui, não necessariamente é a questão da doutrina do localismo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está no meio deles. Qualquer grupo de cristão que está reunido no nome do Senhor, nós podemos dizer que ali tem uma igreja local. Essa é a expressão prática do corpo de Cristo. Aqui nós somos uma igreja local. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Nós nos reunimos no nome do Senhor. Muito bem, dentro de uma igreja local, o que é que deve haver? Um ambiente de edificação. Esse ambiente de edificação é que nós estamos chamando aqui em Fortaleza de PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Mas dentro desse pequeno grupo, cada um de vocês, olha, deve cuidar uns aos outros, um a um. Isso é o que a gente chama de discipulado. Vocês estão entendendo?
onde começa toda a história do reino de Deus. O reino de Deus começa no 1 a 1. O reino de Deus começa empatado, amém? Não é perdendo. O reino de Deus é 1 a 1. Meus amados irmãos, hoje à noite nós precisamos sair daqui com essa visão, amém? Então é isso aí, depois eu vou botar nos grupos esse gráfico. Para concluir, irmãos, o versículo final fala que Jesus é o nosso companheiro em nossa caminhada. Como é que é o último versículo lá? E eis que eu estou convosco todos. Qual é o seu companheiro nessa caminhada? É o Mestre Jesus. Você tem que aprender com Ele todo dia. Você tem que estar na presença dEle todo dia. Ontem o irmão Flávio falou da questão da contemplação. Você precisa contemplar o Senhor todo dia. Isso é a realidade de que o Senhor está conosco todos os dias. Amém? Um discípulo vive na expectativa da presença do Senhor. Ele aprende sempre com Jesus e desenvolve cada vez mais o conhecimento íntimo do Senhor. Amém? Eles crescem na fé e no conhecimento de Jesus. Isso está em 2 Pedro 3,18. Nós devemos crescer na fé e no conhecimento de Jesus. Como que nós podemos crescer na fé e no conhecimento? Através da intimidade com o Senhor. Se você não é íntimo do Senhor e não conhece o seu mestre, você não vai conseguir fazer discípulos para o mestre. Como foi falado ontem, já falei também, 2 Coríntios 3,18, nós precisamos contemplar o Senhor. Contemplar para refletir o Senhor. Voltando aqui um pouco, crescer na fé e no conhecimento de Jesus, entra a questão do estudo da Bíblia. Hoje nós temos muitos problemas no meio dos cristãos porque eles não conhecem a Bíblia. Não conhecer a Bíblia é meio caminho andado para aceitar heresias. As heresias surgem porque e tem seguidores de falsos profetas porque as pessoas não estudam a Bíblia. Então, um discípulo de Jesus precisa todo dia ter uma caminhada junto de Jesus, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, para que você conheça mais Jesus. E você conhece Jesus primeiramente através da Bíblia. Contemplar o Senhor e refletir a sua imagem através de oração e de exercício do seu espírito. E você, além de estudar a Bíblia, você precisa praticar a Bíblia. Isso está em João 8, 38, 31. Nós devemos permanecer na palavra. Permanecer na palavra, ou seja, praticar a palavra. E eu vou ler para vocês o João 15, esse eu faço questão de ler. João 15, meu tempo está acabando. Senhor Jesus. Tenho 2 minutos. João 15. Aliás, eu já passei, né? O nosso acordo era menos de 1 hora. Senhor Jesus. Mas eu tenho que terminar, falta aqui 2 minutos só. João 15, versículos 4 e 5 diz o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Um discípulo não vai frutificar, se não desfrutar dessa presença, dessa caminhada constante de Jesus, que Ele prometeu que estaria conosco. Versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora vejam o versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus filhos queridos, meus amados cristãos, os crentes. Vocês serão evangélicos, é assim não? Serão o quê? Vocês mostrarão que são meus? Vocês estão entendendo como nós precisamos permanecer no Senhor? Irmãos, Ele prometeu que estaria conosco.
Você tem aproveitado isso? Você tem aproveitado esse tempo para estar na presença do Senhor? É assim, permanecendo no Senhor, que nós vamos mostrar que somos discípulos do Senhor. Amém? Conclusão, Mateus 25, 21, eu vou ler por aqui mesmo. Parábola dos talentos, Jesus falou para aqueles de 5 e aquele de 2, que produziu fruto. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Foi fiel aonde, meus irmãos? Um a um. Amém? Se você for fiel no 1 a 1, o Senhor vai lhe colocar sobre uma multidão. Amém. Isso é lá na frente, tá? Lá no reino. Amém? E o último versículo, esse eu vou ler. Mateus 24, para a gente concluir. Ó Senhor Jesus, amém. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém. Aleluia! Amém. Não seja um cristãozinho qualquer, não seja um evangélico, um crente, seja lá o que for, seja um discípulo. Amém. Um discípulo que é fiel, fiel e prudente, que dá comida para o seu conservo no devido tempo. Marido dá comida para a mulher, dá comida para os filhos, tudo começa na casa. Se você não for um discipulador na sua casa, esqueça esse assunto, para encerrar essa mensagem, tá certo? Você precisa aprender isso, primeiramente, na sua casa. Mas essa é a verdade do Evangelho. Jesus nos deu um comando: vão e façam discípulos. Batize-os e ensine-os as coisas que eu vos tenho ordenado. Amém. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Nós queremos agradecer nossos que estão nos assistindo pela internet, por todo esse tempo aqui conosco. Muito obrigado e que Jesus seja conosco, o Senhor seja conosco. Amém? Aqui entre nós vamos continuar ainda a nossa reunião, compartilhando um pouco em pequenos grupos, não é verdade? Amém? Jesus é o Senhor.